Política. Ato de governar, administrar e cuidar das instituições públicas, ou seja, do Estado. O exercício da política, por sua vez, pode ser executado de diferentes formas, como autocracia, monarquia, entre outros. Mas o regime mais comum é a democracia. Democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo, que por meio do voto escolhe seus representantes para que tomem decisões políticas ao seu favor. A democracia foi se adaptando conforme o tempo. Em 1688, na Inglaterra, a democracia era baseada na discussão aberta no parlamento. Em países como Espanha e Portugal, houve uma rápida evolução da democracia e pode ter causado uma insegurança política. E na Inglaterra e na França, uma evolução mais lenta provou-se mais estável. Podemos dizer então que a democracia garante ao povo uma ampla participação na vida política do Estado, mas será a democracia o regime ideal de governo? Se o regime democrático for instalado em um país, esse Estado irá perdurar mantendo a democracia? Por fim, poderíamos afirmar que a democracia pode ser considerada o melhor regime político para garantir à população o acesso dos direitos constitucionais do cidadão? Bom dia, professor. Eu queria saber sobre a sua opinião sobre a democracia pode ser considerada o melhor regime político para garantir à população o acesso aos direitos constitucionais do cidadão? Sim, porque somente na democracia o cidadão ele tem participação suficiente para conseguir exigir também os seus direitos. Então, ele tem acesso, ele tem veículos, né, que permitem que ele consiga exigir os seus direitos, buscá-los. Claro, se ele tiver informação e saber da existência desses meios de alcançá-los. Professor, a democracia pode ser considerada o melhor regime político para garantir à população o acesso aos direitos constitucionais do cidadão? Com toda certeza. Pois é esse o assunto que nós comentamos e conversamos já nesse trimestre, e eu acho que ficou bastante clara a questão de que a democracia realmente é para o povo, do povo, e é onde nós podemos ter todas as informações possíveis das coisas que acontecem no governo. É o direito que nós temos de participar, é o direito que nós temos de obter informações, e é onde nós realmente temos que aproveitar da democracia. Porque foi difícil conquistar ela, demorou-se muitos anos para conquistar, e agora que nós conquistamos, nós temos que aproveitar. Primeiramente, o que nós temos que entender, compreender, é que os próprios direitos, a ideia de direitos constitucionais, ela foi criada pela democracia. Ela faz parte dos pressupostos da própria democracia, são os direitos constitucionais, os direitos básicos do cidadão. Outros regimes, eles não contemplavam nem a democracia da forma que conhecemos e nem os direitos constitucionais. Então ela é fundamental para garantir a continuidade desses próprios direitos, porque senão nós caminhamos para um regime autoritário, onde o soberano, ou o governante, ou o ditador, seja o nome que ele tenha, ele passa a caminhar para a implantação, para a colocação de direitos que ele imagina que as pessoas devam ter, e não direitos que as pessoas imaginam que elas façam jus, ou que elas mereçam receber do Estado. Muito obrigada. Para tentar resolver tal problema, recorremos ao filósofo francês Rousseau. Para Rousseau, o melhor jeito de preservar os direitos constitucionais do cidadão é por meio do contrato social, no qual cada membro associado a esse pacto abdica de seus direitos em favor do Estado. O homem abdica de sua liberdade, mas sendo ele próprio uma parte integrante e ativa como na democracia, ao obedecer à lei, estará obedecendo a si mesmo, portanto será livre. Ou seja, o contrato social não faz o povo perder sua soberania. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo social e teórico político suíço. Nasceu em 28 de junho de 1712 na Suíça e morreu em 2 de julho de 1778 na França. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, sendo que suas ideias foram as que mais influenciaram a Revolução Francesa. Como filósofo,
a literatura europeia entra em nova fase, a procura na natureza da pureza original. Em sua obra mais importante, O Contrato Social, desenvolveu sua concepção de que a soberania reside no povo. Rousseau não conheceu a mãe, pois ela morreu no momento do parto. Foi criado pelo pai, um relojoeiro, até os 10 anos de idade. Em 1722, outra tragédia familiar acontece na vida de Rousseau, a morte do pai. Na adolescência, foi estudar numa rígida escola religiosa. Nessa época, estudou muito e desenvolveu grande interesse pela leitura e música. No final da adolescência, foi morar em Paris e na fase adulta começou a ter contatos com a elite intelectual da cidade. No ano de 1762, Rousseau começou a ser perseguido na França, pois suas obras foram consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos. Refugiou-se na cidade suíça de Neuchâtel em 1765. Foi morar na Inglaterra a convite do filósofo David Hume. De volta à França, Rousseau casou-se com Thérèse Lavoisier no ano de 1766. Escreveu, além de estudos políticos, romances e ensaios sobre educação, religião e literatura. Sua obra principal é do Contrato Social. Nesta obra defende a ideia de que o ser humano nasce bom, porém a sociedade o conduz à degeneração. Afirma também que a sociedade funciona como um pacto social, onde os indivíduos, os organizados em sociedade, concedem alguns direitos ao Estado em troca de proteção e organização. Suas principais obras foram Discurso sobre as Ciências e as Artes, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, Do Contato Social, Emílio ou da Educação, Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Uma das suas principais frases é: o mais forte não é suficientemente forte se não conseguir transformar a sua força em direito e a obediência em dever. Façamos agora uma análise do pensamento político de Rousseau. Antes de tudo, o contrato social é o pacto pelo qual os indivíduos concordam em renunciar à liberdade natural e à posse natural de bens e em transferir o soberano, instituindo a autoridade política. Forma-se assim o Estado Civil, em que os indivíduos se encontram sem sua liberdade natural e passam a ter, por meio do contrato social, a liberdade civil. Podemos dizer que o fator limitante da liberdade civil é a vontade geral, uma vez que ela visa a igualdade, o que torna os indivíduos realmente livres, pois a liberdade no Estado Civil não se dá apenas pelos interesses particulares, mas também pelos interesses do corpo político. Assim, o contrato social não apenas iguala todos os cidadãos, como também fortalece a liberdade de cada indivíduo, a partir de seus interesses particulares. Para Rousseau, o soberano é o povo, e os indivíduos, por meio do contrato social, transferem os direitos naturais a este, para que sejam transformados em direitos civis. Assim, o governante não é o soberano, mas o representante da soberania popular. Desta forma, para Rousseau, sendo a soberania sempre popular ou do povo, o regime que melhor realizaria as finalidades do contrato social é a democracia direta ou participativa. Assim sendo, podemos dizer claramente que a democracia seria capaz de permitir que o povo pudesse garantir a si mesmo seus direitos constitucionais. Porém, não podemos dizer que a democracia é o único sistema em que tal garantia ocorre. Suponhamos uma monarquia, na qual o governante é um monarca que reconhece que seus súditos são iguais a ele como indivíduo. Neste caso, a igualdade que Rousseau prezava em seus pensamentos estaria preservada. Por reconhecer tal igualdade, o monarca faria tudo o que o povo desejasse, e neste caso, ele não ultrapassaria a vontade geral do povo. Logo, podemos dizer que a corrupção dos governantes contra a vontade geral, criticada por Rousseau em sua obra do Contrato Social, não existiria. Portanto, podemos afirmar que a democracia não é o único sistema que garante ao povo seus direitos constitucionais. Uma monarquia ou qualquer outro regime, desde que possua um governante virtuoso, poderia garantir tais direitos. Apesar de ser um caso muito raro na história,
não podemos dizer que ele é impossível de ocorrer. A filosofia política possui vários lados, várias opiniões divergentes. Como estamos estudando Rousseau, um outro pensador que teve uma opinião completamente divergente foi o próprio Thomas Hobbes. Esse pensador tinha alguns pontos em comum com Rousseau. Os dois tratavam do estado de natureza e do contrato social, né, em que houve um momento em que foi criado o Estado como soberano e com os súditos. Porém, os dois pensadores têm essas opiniões adversas, completamente diferentes. Hobbes acreditava que o contrato foi feito porque o homem é o lobo do próprio homem. Há no homem um desejo de destruição e de manter o domínio sobre o seu semelhante. Por isso, torna-se necessário existir um poder que esteja acima das pessoas individualmente, para que o estado de guerra seja controlado, isto é, para que o instinto destrutivo do homem seja dominado. Nesse sentido, o Estado surge como forma de controlar os instintos do lobo que existem no ser humano e, assim, garantir a preservação da vida das pessoas. Para que isto aconteça, é necessário que o soberano tenha amplos poderes sobre os súditos. Os cidadãos devem transferir o seu poder ao governante, que irá agir como soberano absoluto a fim de manter a ordem. Já Rousseau considera que o ser humano é essencialmente bom, porém a sociedade o corrompe. Ele considera que o povo tem a soberania, daí conclui que todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. O governante nada mais é do que o representante do povo, ou seja, recebe uma delegação para exercer o poder em nome do povo. Rousseau defende que o Estado se origina de um pacto formado entre os cidadãos livres, que renunciam à sua vontade individual para garantir a realização da vontade geral. Um tema muito interessante no pensamento político de Rousseau é a questão da democracia direta e da democracia representativa. A democracia direta supõe a participação de todo o povo na hora de tomar uma decisão. A democracia representativa supõe a escolha de pessoas para agirem em nome de toda a população no processo de gerenciamento das atividades comuns do Estado. Nessa linha de pensamento, podemos concluir que Hobbes havia um pensamento mais direcionado a uma monarquia absolutista, a um poder absoluto, onde havia apenas um soberano e esse soberano governava todos os seus súditos. No caso de Rousseau, ele acreditava fielmente que deveria haver uma democracia, que a democracia era a principal forma de governo para existir naquela época, a mais justa. E, como foi citado, ele diferencia em dois tipos de democracia, a direta e a representativa, sendo a direta com participação do povo em todas as decisões políticas. E no caso da representativa, é quando o povo elege os seus representantes para que tomem o poder em algum lugar específico, né? Para que tomem as decisões em nome do povo. Então, no caso da democracia, essa é uma das principais diferenças entre esses dois grandes pensadores. Então, o que podemos concluir com este trabalho? Não podemos afirmar com certeza que a democracia é o melhor sistema de governo. Vamos supor um caso, por exemplo, uma monarquia, em que o governante é um rei muito virtuoso, uma rainha muito virtuosa, que reconhece seus súditos como seres humanos iguais a ele, onde não há distinção entre um ser melhor do que o outro apenas porque está governando a nação ou não. Diante disto, este sistema monárquico se assemelha muito mais a um sistema ideal de governo do que uma monarquia que se preocupa muito em administrar os seus assuntos com a política externa, porém não consegue administrar os assuntos com a sua população em si. Então, neste caso, diríamos que a monarquia é um sistema muito melhor do que a democracia. O único problema é que o sistema monárquico ideal é praticamente utópico, porque pelo que a história nos mostra, muito poucos reis foram essencialmente reis virtuosos que reconheciam-se iguais a seus súditos.
Até agora, pelo que a história nos mostra, a democracia é o sistema de governo que melhor favoreceu a população no contexto de entregar-lhe os direitos institucionais do cidadão.